Vamos lá, gente. Eu preciso de alguém que me ajude a distribuir as folhas. Cadê, Misha? Entrega aí para uns 4, 5, por favor. Entrega aí para uns 3, 4 irmãos aí. Levanta, por favor. Nós vamos entrar já na próxima lição de hoje, para a gente não perder muito tempo, tá? Eu preciso de alguém que goste de ler. Vem aqui na frente, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Alguém que gosta de ler. Isso aí. Êxodo 18. Se você perguntasse assim para mim, pastor, tu acredita que todo mundo vai ser líder de célula? Não, é claro que não, ninguém a fé ela também ela precisa olhar as circunstâncias e entender que até a maior igreja do mundo, nem todos são líderes de célula. Todos vão ser líderes de célula? Não, acho que não. Tem pessoas que têm aptidão, tem pessoas que têm o dom, têm talento, têm chamado, sabem que deve fazer e não vão fazer, também acontece. Mas nem todos vão ser líderes de célula. Mas todos, escute isso, todos deveriam discipular pelo menos uma pessoa. Porque Jesus não disse, ide e sereis líderes de célula. Isso é uma consequência do discipulado e do crescimento da igreja. Mas Jesus disse, ide e fazei discípulos. Isso é uma ordem para todos. Então assim, se você discipula bem uma pessoa, não se acomode, você pode ser líder de célula, mas nem todos serão líderes de célula. A gente entende isso, tá, irmãos? Mas o nosso desejo é que todos sejam. Então, nós vamos jogar a rede. Lembra a parábola da rede? O reino dos céus é como uma rede. Ela é lançada ao mar, tirada os peixes, depois separados, os grandes, os pequenos e aqueles que prestam. Assim é o reino dos céus. Então, nós vamos nos esforçar para que todos cheguem lá, sabendo que nem todos chegarão. Amém? Êxodo 18, do 13 ao 27. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o cair da tarde? Respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei. O Deus seja contigo, representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que vêm andar e a obra que devem fazer. Procura, porém, no meio de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam e avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 50 e chefes de 10. Julguem este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave. Mas toda a causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás de carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, ó Deus, assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de teu sogro, e fez tudo o que este lhes dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para sua terra. Irmãos, esse é o texto base que se usa para uma organização de uma igreja em célula, tá? Imagina só, Moisés com 2 milhões de pessoas para atender, saindo do Egito, precisando suprir a necessidade daquele povo. A Bíblia diz aqui que de manhã até de noite, até tardezinha, Moisés sentava e aconselhava. Imagina só a fila, mais de 2 milhões de pessoas, imagina a fila. E Moisés dizendo, faz isso, faz aquilo. Esse não é bom, faz aquele outro. Teu pai está certo, está errado, teu filho está certo. Aquela coisa, e julga. E cada causa, o que eu faço? Faz isso, faz aquilo. A lei de Deus diz isso, a lei de Deus diz aquilo. E o cara está ali cansado. Daí o Jetro, que é um cara que aparece simplesmente como sogro de Moisés, dá o melhor conselho que alguém poderia dar numa situação como essa.
Ele diz para Moisés: não é bom que tu atenda o povo todo sozinho, porque tu não vai dar conta. Separa líderes. E eu queria ler com vocês um pouquinho a respeito do 21 ali. Diz assim: procura dentre o povo homens capazes. Bom, o líder de célula ele precisa ser capaz. Não pode ser incapaz. Capaz de quê? Capaz de julgar situações, capaz de explicar as escrituras, capaz de orar por um enfermo, capaz de orar por um endemoniado, capaz de discernir entre o certo e o errado, capaz de viver um bom testemunho. Todas essas coisas precisam ser um líder de célula. Temente a Deus. Bom, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então tem que ser alguém sábio, alguém que tenha sabedoria para discernir as coisas que nós vivemos. Homens de verdade. Olha só que interessante, irmãos. Homens de verdade. Homem de mentira não pode ser líder de célula. Bom, agora o que ele quis dizer com homem de verdade, homem de mentira? Não sei, né? Só estudando mais profundamente, que eu não fiz esse estudo. Homens de verdade. Isso é uma das características, né? Homens de verdade que aborreçam a avareza. Isso aqui é bem interessante. Se for só isso, a gente poderia dizer que alguém que é avarento não é homem de verdade. Nesse ponto de vista, talvez poderíamos dizer. Mas eu acho que tem mais coisas, né? É um aspecto. Homens que de verdade aborreçam, talvez seja isso. Mas a gente pode estudar isso para frente. Põe-nos por chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Olha só. Por que nós trabalhamos com líderes de setor? Vamos trabalhar no futuro líderes de área, pastor de distrito e pastores. Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Nós dividimos as turmas, entre aspas, para que possam ser bem cuidadas. Por que uma célula ela não pode ter mais do que 15 pessoas? Sofia, muito barulho. Por que uma célula não pode ter mais do que 15 pessoas? Porque 15 pessoas é o máximo que um líder de célula consegue dar atenção bem dado. E hoje, na correria que nós estamos, 15 pessoas, eu acho que já é demais. Talvez deveria ser 10 o máximo. Porque a gente corre muito, trabalha muito, tem família e todas as outras coisas. Então, assim, 15 pessoas multiplica. Para quê? Para que cada líder possa cuidar de 7 pessoas. 7 ou 8 pessoas. Daí, então tem as pessoas, tem o líder de célula, acima do líder de célula é o líder de setor, que vai cuidar daquelas células. Cada setor, ele é formado por no mínimo 4 células, escute isso, 4 células. Essas 4 células, elas vão se multiplicar. Quando cada uma chegar a multiplicar 4 vezes, nós vamos ter 4 setores. 4 vezes 4, 16. Quando um setor tiver 16 células, se transforma numa área. Quando essas 4 áreas, ou quando essa área se multiplicar em 4 áreas, nós temos um distrito. E assim vai, e depois os pastores que vão pastorear. Então, eu não posso discipular todos vocês. Irmãos, eu acho que eu ia ficar louco, né? Não, qualquer um ficaria. E não é porque são vocês, qualquer lugar. O ministério chegaria num teto, não cresceria mais, teríamos pessoas insatisfeitas e com certeza a gente não daria conta. A gente estaria sempre apagando fogo, só apagando fogo. Pastor, vem aqui, briguei. Pastor, vem aqui, tô endemoniado. Pastor, vem aqui, tô em crise. Pastor, vem aqui, quebrei o dedo. Pastor, vem aqui, tô doente. Pastor, vem... Bom, eu já vivi isso, irmãos, não dá certo. Você vive apagando fogo e as pessoas não crescem. As pessoas, é o exemplo que a gente usa. Uma mangueira, ela é usada, imagina que vocês todos são... Você imagina que todos vocês são garrafa PET de 2 litros, tá? E eu sou uma mangueira e eu começo aqui. Isso é o que eu faço no culto. Todo mundo pega um pouquinho, beleza? Só que isso não enche uma garrafa PET. Daí o que acontece? Você vai para a célula. Daí o líder pega agora, ele tem uma mangueira e ele tem lá 5, 6, 7, 10 garrafas PET. Irmão, vocês não são garrafa PET, é só uma ilustração, tá? Vocês são muito mais importantes que isso. Daí o líder pega e... O efeito que o líder vai fazer na célula é muito maior do que eu para 300 pessoas, porque ele só tem 15. Então ele está jogando água naquelas 15, 10, 7 garrafa PET. Vai encher bem mais
do que no domingo à noite. Daí, irmãos, no discipulado, durante a semana, o líder pega a mangueira e bota no gargalo da garrafa PET e ela fica cheia. E encheu assim, em 1 hora ela em 1 minuto transbordou. Deu para entender, irmãos? Por que do trabalho em célula, discipulado? Por que nós trabalhamos nessa visão? É um exemplo assim bem exagerado, mas é o fato. Não existe formação de líder pelo púlpito. Eu sei que eu não vou formar nenhum líder pregando. O líder ele vai ser formado dentro da célula e dentro do discipulado. Ali ele vai ser lavado, ali ele vai ser corrigido. Então dificilmente eu vou lá corrigir você, a não ser que o seu líder me chame e diz, não sei mais o que fazer, então a gente vai chamar e vai corrigir e exortar. Agora, quem vai corrigir, exortar, lavar, limpar, tirar a fralda, trocar a fralda, acordar de madrugada, são os pais, que são os líderes e os discipuladores. Amém? Gente, vamos lá, letra B. Análise do texto. Vamos lá. Tirando a bobiça aí do... Tem uns são garrafa PET, outros bullying, né, Fabiano? Vamos lá. Análise do texto. Um único líder só pode atender com eficiência um número limitado de pessoas. Isso a gente já viu na prática, né, irmãos? 2. Se a igreja expandir, o líder sem estrutura pode desfalecer e o projeto pode morrer. Nós estávamos falando isso 7 horas, eu tenho uma reunião com os supervisores de célula. Por quê? É aquele negócio, não adianta eu ficar enchendo todo mundo, eu tenho que pegar os líderes de setor e pegar a garrafinha ali e encher e tentar, com eles, a gente crescer. E nós estávamos falando sobre isso. Nós que estamos liderando, estamos supervisionando, nós precisamos ser exemplo em tudo, para que a nossa genética espiritual seja bem passada e as próximas pessoas, ou a próxima geração, seja edificada através de nós. Vamos ter erro? Claro que vamos. Vamos fazer coisas que às vezes não vamos, porém nós precisamos zelar para que tudo saia bem feito para o Senhor. 3. As pessoas terão dificuldade em ser atendidas e pastoreadas num grande número de pessoas. Tá, isso é o que nós aprendemos no texto, eu já falei um pouquinho sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, levante a mão, tá? Ponto 3, como funciona? Os líderes são pessoas ensinadas nos estatutos e nas leis e são orientadas no caminho que devem andar na obra a ser feita. Nós lemos ali, Êxodo 18, 20. São instruídos líderes sobre grupos de pessoas. Instituídas líderes sobre grupos de pessoas. Esses, por sua vez, tornam-se líderes que instituem colíderes e assim por diante. É uma cadeia de crescimento. A ideia é a gente multiplicar quem a gente é. Se eu sou líder, eu preciso gerar novos líderes. Se eu sou pastor, eu preciso gerar novos pastores. Se eu sou mestre, eu preciso gerar novos mestres. Se eu sou profeta, eu preciso gerar novos profetas. E assim por diante. A cada 10 líderes existe a cobertura de um líder. O exemplo do texto. As causas pequenas são resolvidas pelos líderes próximos e as causas graves pelos líderes dos líderes. Irmãos, coisas que são do dia a dia, rotineira, você não precisa buscar o seu líder de célula para resolver. Você que está discipulando, tá? Você está discipulando, o seu discípulo briga com a esposa e eles têm um desentendimento lá, ele ficou brabo, ela ficou braba, ligaram para você, você foi lá, eles estão bicudinho com o outro, daí você vai ligar para o seu líder de célula e lá resolver contigo. Não precisa, você vai lá tentar ajudar, conversar, dialogar, resolver. Não resolveu uma vez, não resolveu duas, a encrenca está tão grande, talvez começaram a falar em que não dá mais e que isso e aquilo, daí, talvez até um pouquinho antes, é hora de chamar o líder de célula. O líder de célula vai lá, tenta ajudar, não consegue, daí vai para o supervisor vai lá, tenta ajudar, não consegue, vai para o pastor e assim por diante, para a gente poder tentar resolver, tá bom, gente? Qual o objetivo? Êxodo 18, 22. Para que haja pastoreio, julgamento das causas e orientação. Para que haja pastoreio, julgamento das causas e orientação. Sublinhe isso. Essa é a função de cada líder de célula e cada discipulador. Pastorear, julgar causas e orientar.
É óbvio que se você não souber orientar, você precisa buscar conselho no seu discipulador, no seu supervisor, no seu pastor, tá, gente? Por favor, não... Deixa eu dar uma dica aqui para você, olha aqui para mim. Seu discípulo, membro de célula fez uma pergunta, você não sabe o que responder. Se ele te pergunta assim, pastor, se ele te pergunta assim, ô fulano de tal, o que eu faço aqui? Se você não sabe, não inventa, por favor. Diga assim, eu não sei. Não é feio dizer eu não sei. Às vezes a gente não sabe algumas coisas, tem muitas coisas que eu também não sei. Tem coisas que a gente vai ter que dizer assim, vamos orar. Tem coisas que a gente vai dizer, vamos orar e falar com o nosso líder. Vamos orar e vamos... Olha, tem tanta situação que não tem uma solução imediata. Se você tentar inventar uma solução imediata, você vai falar bobeira. Amém, gente? E se você não sabe e muitas vezes precisa uma direção do Espírito Santo, ore. Não fale. Escute, o discipulador, ele precisa ser boca de Deus para o seu discípulo. Como ele vai ser? Orando, não dando pitaco. Minha opinião é essa. Eu acho isso. A gente muitas vezes vai falar o que acha, o que pensa. Porém, tem casos que nós precisamos orar e discernir de Deus, para ver se é ou para ver se não é. Tá bom, gente? Marcos 6:42, vamos abrir. Marcos 6:42. Acho que está errado isso aqui, não está certo. O 6:42 está dizendo, todos comeram e se fartaram. Isso aqui o contexto é a multiplicação dos pães e dos peixes. Você lembra qual foi a primeira coisa que Jesus pediu para que os discípulos fizessem? Que se assentassem em grupos. Olha ali no versículo, talvez não seja a primeira, claro, ele faz uma pergunta, 38, ele diz assim, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Bom, é como se não tivesse perguntado nada, porque não adiantou nada, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Mas a segunda ordem, ela chama muita atenção, porque ele diz, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Vai lá e senta em grupos. E nesses grupos, então, foram multiplicados os pães e os peixes. E todos comeram e se fartaram. Essa é a ideia das nossas células, que todos comam e bebam daquilo que Deus dá e se fartem. Beleza, gente? Alguma pergunta? Vamos lá. Então, ponto 1, para que o alimento, que é a palavra, chegue a todos, para que haja comunhão, edificação, celebração e evangelismo. Vamos ver o que deve acontecer numa célula. Nós não vamos ler todos os textos, mas você pode ler em casa, tá? O que precisa acontecer numa célula? Louvor a Deus. Irmãos, louvor é o momento de Deus agir. Deus vai trazer a sua presença. Eu acho que algumas células melhoraram um pouco com os instrumentos, algumas que começaram a usar os instrumentos, tem sido muito bom. Quem não começou, está livre para começar. Pastor, não tem ninguém que toca. Beleza, deixa o irmão CD lá tocando, o irmão Felipe, através do irmão CD, bota as músicas lá e puxa um louvor abençoado, porque o louvor, ele toca no coração das pessoas, mesmo que elas não sejam da igreja, elas não conheçam as músicas. O louvor, ele faz o Espírito Santo agir através daquela letra, daquela música. Por que nós temos músicas específicas para tocar na célula? Porque as letras são escolhidas para um propósito, tá? Então precisa ter louvor. O louvor, claro, não é só música. Os testemunhos, eles fazem parte do louvor. Você concorda comigo? Quando a gente conta o que Deus fez, a gente está louvando, a gente está adorando. Então está dentro ali do louvor a Deus, tá? Letra B, meditação da palavra. Gente, a meditação da palavra é uma oportunidade para que todos possam falar. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que saem daqui com algumas dúvidas porque tem vergonha de levantar a mão e dar uma bola fora. Estou certo ou estou errado? Na célula você não pode ter esse medo. Por quê? Porque o líder precisa gerar um ambiente para isso.
Não podemos rir de quem fala uma pergunta meio engraçada ou estranha. Não, engraçada a gente até acaba rindo, né? Mas tem que cuidar para não constranger a pessoa que fez uma pergunta. Motivar que todos perguntem, todos colaborem, todos expressem o que está no seu coração. Célula não é lugar de pregação. Nenhum líder é para pregar na célula. Célula é lugar de compartilhar. Compartilhar. Todos compartilham aquilo que Deus está falando naquela palavra. Deus falou isso comigo. Eu sinto isso no meu coração. Eu acho isso. Então ele pergunta, ele se expressa, ele fala. E isso é assim que é para acontecer a célula. Tá, irmãos? O líder ele vai fazer uma introdução da palavra e vai esperar que todos possam compartilhar. Gente, nós temos um pecado grave. Um erro grave que nós cometemos. Quando nós abrimos o momento para compartilhar. Gente, alguém quer compartilhar alguma coisa? 5 segundos ninguém falou nada. Daí a gente fica o quê? Agoniado. Então eu vou falar. Daí o que acontece? Sempre os mesmos falam. Porque nós somos agoniados? Não sei. Mas eu sei que o Jefinho deve pensar isso. Por quê, irmãos? O tempo em silêncio é bom. Não se constranjam com o tempo em silêncio. E digam, gente, nós não temos pressa. Porque falar bobagem é fácil. Agora falar algo que você está recebendo de Deus, lendo o texto, é para isso a célula. Então às vezes a pessoa está lá concentrada, tentando buscar daquele texto algo que ela aprendeu, tentando lembrar do culto e o líder entra, ninguém quer falar nada, então eu vou falar. Quem entendeu, gente? Tempo em silêncio é bênção, Deus está falando. E quando a gente cala, Deus fala. Repito aí, quando a gente cala... Gente, quando a gente fica quieto, Deus começa a agir. Então deixa. Irmãos, dá uma lida aí. Se precisar ler uma vez, se precisar ler 2, não tem problema. Vamos compartilhar aquilo que Deus está falando. Irmãos, nós temos que aprender que ler a Bíblia não é achismo, eu acho. Mas espera aí, o que Deus te revelou? Você está entendendo como a gente bota de lado o Espírito Santo e começa a agir no achismo? Por quê? Porque a gente eu preciso falar alguma coisa, alguém tem que falar, que agonia esse silêncio. Bota uma musiquinha de fundo e deixa o silêncio até Deus falar, irmão. Se Deus não falar, quem sabe a gente fica quieto. Até Deus falar, beleza? Evangelismo. Precisa acontecer evangelismo na célula. Se tiver visitante, você percebe que o visitante está sedento, a palavra fala sobre Jesus, você pode fazer um convite. Olha, se alguém quiser entregar a vida para Jesus aqui nessa noite, a gente quer orar, a gente quer abençoar a sua vida. Pede para todo mundo fechar os olhos, curvar a cabeça. Se alguém quiser entregar a vida para Jesus, ninguém está de olhos abertos a não ser de mim. Claro, você não vai mentir, né? Você vai ficar de olho aberto para ver se alguém vai levantar a mão. Não te preocupa quem está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda. Assim como a gente às vezes faz no culto. Tantas pessoas vêm na célula, vieram 5 células, não apareceram mais. A gente perdeu a oportunidade de oferecer para eles a oportunidade de receber Jesus, que poderia ter feito toda a diferença, ou com certeza faria toda a diferença. Era aniversário de Jefinho na quinta, fizeram uma célula evangelística, convidaram os familiares, todo mundo, apesar de ser uma célula jovem, não tem problema nenhum, e tinha praticamente 50 pessoas na célula e fizeram um apelo, quem queria aceitar Jesus. Gente, é isso aí. Não, vou esperar a volta do encontro porque é um culto especial para o visitante. Irmão, tira a cabeça do prédio, lança a tua cabeça, teu coração lá na tua célula. O que você vai fazer para atrair pessoas para o reino de Deus? Faz uma janta especial, faz uma comida diferente, faz uma pesquisa lá. Quem sabe fazer uma comida diferente? Eu sei fazer, sei lá. Daí você faz aquela comida especial e convida pessoas para ir lá comer a comida especial. Nós vamos ter uma reunião lá antes, vamos orar, ler a palavra, e depois nós vamos ter uma janta lá. Gente, vamos ser criativos. Célula festiva é para convidar pessoas. Irmãos, olha aqui para mim, não converse. Chega a célula festiva, só os membros da célula. Tudo bem, pode acontecer, mas não é esse o nosso alvo. Nós fazemos tudo com um propósito, até comer nós fazemos para ganhar o de fora. Tem muita gente que ganha pela boia. Então tem gente que nunca vai numa célula, mas vai numa janta na sua casa. Então procure usar a célula festiva para ganhar pessoas para você, para a célula e para Jesus. Tá bom, gente? Vamos lá. Comunhão. Bom, já falamos comunhão, a gente
come bastante, a gente comunha bastante, a gente vive bastante. Isso é muito importante, tem que ter na célula, tá? Não só no dia da célula, mas coisas extras também. Compartilhar está dentro do compartilhar a palavra e compartilhar as necessidades, compartilhar não só as necessidades, mas também as bênçãos, dividir e ajudar quem precisa. Aconselhamento, talvez no final da célula alguém procure você como líder e peça um aconselhamento, você precisa aconselhar, isso acontece tudo dentro da célula, tá? Ponto 6, quem pode participar? Aqui só faltou as crianças, porque agora a gente tem célula de crianças, então crianças, juniores 10 a 13, adolescentes, jovens, adultos, na verdade todas as pessoas, menos bebês. Ainda não temos células para bebês, ainda. Quem sabe, tu quer largar o teu filho, né? É tudo bebê? Mas, irmão, vocês querem trazer uma ideia para nós, uma célula de bebê, vamos quem sabe fazer a primeira lá. Mas se beber, não dirija, né? Vamos lá, pense nisto. Participar somente da célula e não na celebração no templo ou vice-versa pode ser comparado a uma ave que tenta voar sem uma das asas e não sai do lugar. Uma ave que você corta uma das asas, ela não voa. Ela continua sendo uma ave, mas ela não voa, ela não decola. E aí, irmãos, um desenho daquilo que a gente mais ou menos imagina que seja a forma de trabalhar para que a gente tenha sucesso, para que tenha um crescimento onde todos possam ser bem cuidados. Uma pessoa que não é a última, eu sempre digo isso, eu tenho um discipulador, que eu converso com ele todas as semanas, abro meu coração, que eu me submeto, que eu pergunto, que eu peço conselho, que eu peço direção. Vamos supor que eu sou essa pessoa aqui, e tem ali algumas pessoas abaixo de mim que são supervisores de célula. Hoje eu tenho na igreja, os meus discípulos são supervisores de célula, de setor na verdade, que é o Fabiano, o irmão Arnoldo, o Felipe e o Moacir, são os supervisores de setor. Eu tenho também os discípulos que são os pastores, função pastoral, que é o Diogo e o Márcio. Então nós e o Newton, que é muito recente, né? Então a gente vai trabalhando dessa forma até abrir outros lugares, outros pontos. E no futuro, essa minha meta, é o meu alvo, eu só vou discipular pastores. E vou cuidar dos pastores e ajudar eles e assim por diante. Beleza, gente? Isso não é discriminando, então o pastor não pode me discipular porque eu não sou tão bom. Não é isso, é questão de função, é questão de alvo e é questão de estratégia de crescimento de onde a gente quer chegar. Um líder de célula, ele não deve ficar discipulando alguém que não, por exemplo, não arde no coração dele ser líder de célula. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, isso só o tempo vai dizer. Pastor, quer dizer então que pessoas vão ser discriminadas? Não, irmão, simplesmente ele vai ser cuidado, muito bem cuidado por outra pessoa, mas não necessariamente pelo líder de célula. Amém, queridos? O líder de setor, por exemplo, o irmão Arnoldo, o Felipe, ou o próprio Newton, o Fabiano e o Moacir, eles não deveriam eu só estou explicando um pouquinho da visão da igreja, eles não deveriam mais discipular quem não é líder de célula, a não ser que seja da própria célula deles. Por quê? É uma questão de alvo. Eu cuido dos supervisores, os supervisores cuidam dos líderes e os líderes cuidam dos membros. É uma questão de organização, irmãos. Nunca teve uma rejeição, uma acepção de pessoas. Jesus andou com 12. Eram 12 apóstolos. Um se perdeu, mas Jesus não discipulou a multidão, ele discipulou só 12. Pessoalmente foram só 12. Todos os outros discípulos, eles foram cuidados posteriormente pelos discípulos de Jesus. Então Jesus também não ficou com toda a multidão, porque é impossível. Amém, irmãos? Entendido isso, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Vamos orar então? Falta 1 minuto para as 21 horas. Os líderes de célula, não esqueçam, por favor, de vir pegar seus livros com o Felipe, tá? Os demais irmãos podem ir para a escola ministerial. Se alguém ainda quiser camiseta, até semana que vem, tá? Mas tem que fazer encomenda, R$15. Beleza, gente? Continuem firme no propósito do jejum de vocês. Deus vai honrar
todo esforço, toda dedicação, tudo que nós estamos fazendo pelo Senhor, pelo reino e para o nosso crescimento também. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, pela tua palavra, que é fiel, que é pura, que nos exorta, que nos ajuda, que nos anima, que nos leva para frente. Nós te agradecemos por essa igreja tão poderosa que o Senhor levantou nessa cidade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está à frente de todas as coisas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos dê aqui na igreja, Pai, nas células, ministérios apostólicos, evangelístico, profeta, pastores e mestres. Nós te pedimos isso. Clamamos que o Senhor, porque é o Senhor que separou para si. Então, quando o Senhor separar alguém para esses ministérios, Pai, traz a luz para que a gente possa ver e cada pessoa possa discernir também o ministério que está vivendo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite.